Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 30 de novembro de 2022, 9 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube, todas as plataformas online e com as nossas linhas de comunicação aberta. Então, mande os seus comentários por essas redes sociais, a gente vai receber aqui, mande as suas perguntas, mande as suas sugestões, manda de onde você está falando, isso é o mais importante, a gente quer saber até onde alcançam as informações do Bom Dia Agronegócio, tá certo? A gente quer muito te ouvir. Pessoal, a gente começa, como sempre, te lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do planeta. Então, terminou o Bom Dia Agro, direto para as redes sociais, seguir @Cooperativa Cochupé. Mais do que isso, a gente te lembra também que Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo também os seus comentários, dúvidas, críticas e sugestões para que a gente possa fazer sempre um trabalho melhor para vocês, não é isso? Então, o objetivo é esse. E se essa abertura de mercado é importante para você, vá já fazendo o quê? Compartilhando com os teus colegas, vá mandando para os teus amigos, para os teus colaboradores e tudo mais. Primeira coisa desse Bom Dia Agronegócio, quero muito agradecer pelo convite que eu recebi para ontem mediar um painel na primeira jornada, o mercado e o café carbono neutro, que aconteceu lá em Monte Carmelo, Minas Gerais, no coração do Cerrado Mineiro. E foi realmente muito especial, né? Fui muito bem recebida, muito acolhida. Em Minas Gerais é impossível a gente não ser bem acolhido, né? Mas eu quero muito agradecer a Montser, ao Sebrae Minas e ao Imaflora, né? Foi uma iniciativa dessas três instituições, esse evento pensado na sustentabilidade do café do Cerrado Mineiro, e eu tive a honra de estar ao lado de duas gigantes, né? Doutora Samantha Pineda e doutora Gabriela Guazelli, ambas muito concentradas em levar mais informação ao produtor rural, ao setor produtivo, para garantir segurança jurídica, pagamento por serviços ambientais, mas principalmente para disseminar a sustentabilidade que é inerente à produção do Brasil, seja no café, seja no algodão, seja na soja, seja no milho, seja no boi. O importante é a gente ser responsável, e estamos na vanguarda da preservação, estamos na vanguarda da sustentabilidade. O que se faz no Cerrado Mineiro é referência para o país todo, é referência para o mundo todo, né? Então, eu quero muito agradecer pela confiança, né? E também a Mari Proença, que foi a curadora desse evento, ela é especialista em café. Enfim, foi realmente uma experiência muito positiva, e eu quero muito deixar aqui registrado o meu agradecimento a essas instituições, a essas pessoas tão queridas, né? Que fizeram desse dia um dia de muito conhecimento, de muita informação importante. Vamos para a nossa rodada de preços dessa quarta-feira, dia 30 de novembro, aliás, estamos já no finalzinho do ano, só falta um mês para terminarmos 2022 e vamos começar 2023 com uma série de respostas, de perguntas ainda sem resposta, né? Isso é um fato, né? Não tem muito o que a gente falar. Isso não tem muito caminho, né? Vai ser isso e isso, né? Vamos começar 2023 com muito mais perguntas do que respostas. Bom, como eu disse, vamos para a nossa rodada de preços. Bolsa de Chicago para a gente começar. Hoje é dia de alta para todas as commodities agrícolas, tá? Incluindo, além das agrícolas, temos também boas altas e quem lidera os ganhos é o petróleo. A gente vai falar sobre isso. Essas novas altas, já tem informação para você chegando no noticiasagricolas.com.br, tá? Então fique ligado e já tem conosco Peri Passotti Pedro, head de algodão da Stonex, para a gente falar também sobre este mercado que está completamente volátil, né? Então já vem conosco que a gente vai te mandar todas as informações sobre esse mercado também. Prometi para hoje e o Peri já está conosco. Bom, Bolsa de Chicago, soja 0,9% de alta, 14 dólares e 71 centos por bushel. Milho 6 dólares e 71, alta de 0,4%. Trigo 7 dólares e 87, alta de 0,6%. Farelo de soja subindo
0,9% agora, estava subindo mais de 1% mais cedo, 411 dólares e 20 centes por tonelada curta. Óleo de soja, 73 centes mais 47 por libra-peso, alta também 0,7% de ganho. Bolsa de Nova York, café, 0,6% de alta, 1 dólar e 69 mais 88 por libra-peso. A pergunta que eu mais recebi ontem lá na jornada ao mercado e o café no neutro. Carlinhos, o que está acontecendo com o mercado do café? Vai voltar a subir? Vai continuar caindo? Eu gostaria de ter essa resposta ali, ó, certeira para vocês, mas ainda não tenho, né? Açúcar também em alta hoje, vai acompanhando o petróleo, 1,4% de ganho para 19 centes mais 80 por libra-peso. O algodão tem alta agora de 1,3% para 81 centes mais 74 por libra-peso. O petróleo, 79 dólares mais 92 centes por barril no WTI, sobe agora 2,2% na manhã de hoje. E no Brent, o ganho é de 2,2% também para 86 dólares e 9 centes por barril. O gás natural caiu um tiquinho, 0,1% de baixa. O ouro, 1,6% de ganho. A prata, 1,9% de alta. O cobre, 2,8% de alta também. Agrícolas, metálicas e energéticas em alta na manhã desta quarta-feira, 30 de novembro. O dólar index cai um pouquinho, tem 0,3% de queda agora, 9 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília. Bom, antes da gente chamar o Peri para essa conversa, quero só rapidamente passar ali pelo mercado da soja e do petróleo, só para a gente começar a contextualizar. Antes disso, vamos dar uma olhadinha também na Bolsa de Dalian, levantamento da Agriinvest. Ó, farelo em alta, óleo de soja em alta, milho em queda. Resumo do Vanin para financeiros mais fundamento. Bolsa subindo, China continua subindo mesmo com dados mais fracos de serviços e indústria, o Yuan subindo 0,7%, petróleo testou os 80, essa semana chegou perto dos 70 dólares na mínima, a OPEP disse que pode cortar a produção, o governo americano para hoje de vender suas reservas estratégicas de petróleo, foram 180 dias de vendas, daqui para frente é só compra. Então esse é o resumo do Eduardo Vanin para o cenário fundamental mais macro, ok? Soja, o que justifica esses ganhos na soja? Nesse momento, os principais contratos testam altas aí de pouco mais de 10 pontos nos principais contratos. O pessoal está falando que o meu áudio não está muito bom. Vou pedir aqui já para o nosso time dar uma reguladinha, ver o que está acontecendo, tá? Obrigado, pessoal. Então, na soja, o que a gente pode observar? Que parte dessas altas de hoje refletem o avanço do farelo, que, segundo o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, está apoiado em dois principais fatores. O processamento na Argentina, que ainda está comprometido e ainda não está se desenvolvendo bem com essa nova rodada do dólar soja, que deve, inclusive, aumentar os preços da soja no mercado interno argentino, porque as exportações devem ser estimuladas. No entanto, diferente da primeira rodada lá em setembro, dessa medida do governo, do ministro Sérgio Massa, da Economia, nós temos uma arrancada do dólar soja com um ritmo menor de vendas, né? Eu já falei com o Sebastián Gavalda, que é diretor executivo da Global Technos lá em Buenos Aires. Ele falou, Carlinha, a gente está começando mais timidamente, né? Essa nova rodada do dólar soja, e o mercado já sabe como lidar com isso, né? Mas, Carla, são 30 pesos a mais por dólar. Tá bom, senhoras e senhores, mas e o dólar oficial que está mais alto? Oficial. Nada é muito oficial na Argentina quando a gente fala em câmbio, né? A gente está falando de quase 60 tipos de câmbio que já foram registrados esse ano. Até a banda Coldplay teve um câmbio só para ela, para quem quer assistir o show dessa, inclusive, incrível banda, né? Mas se você quer assistir, você vai pagar o câmbio Coldplay para assistir o show lá na capital argentina, tá? Na casa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, senhoras e senhores, que estão, volto a dizer, esganando a galinha dos ovos de ouro, né? Ela tá tentando respirar, mas eles querem, né, apertar um pouquinho mais o pescoço para ver o que mais é possível sair dali, né? Claro. Bom, então esse é um ponto importante no mercado da soja. Ponto número 2, o clima na América do Sul. Isso é determinante. A gente tem o mais atrasado plantio na Argentina em 20 anos por conta da seca e problema com a falta de chuvas tanto no Brasil
quanto no Paraguai. Então, a América do Sul está agora sendo testada pelo seu terceiro ano de laninha. Algumas instituições, né, principalmente as privadas, já começam a trazer para baixo as suas expectativas de safra, mas ainda assim deve ser uma safra grande, deve ser uma safra recorde, tá? Ela deve ser maior do que a safra 2021-22, inevitavelmente. A gente não tem o cenário crítico e desesperador que tínhamos na safra 21-22, mas temos problemas que começam a ser refletidos pelo mercado. Então, janeiro, 14 dólares e 72 centos por bushel, março, 14,77, maio, 14,85, julho, 14,89. Altas que variam de 10,75 a 12,5 pontos. Sobem também as cotações do farelo e do óleo, e o complexo soja vai se ajudando, e temos então esse momento positivo. Petróleo, já tivemos então, vou pedir para o Matheus trocar a nossa tela aqui, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado do petróleo. Por quê? O mercado do petróleo sobe, tem subido essa semana e está de olho nessa condição dessas decisões que a OPEP está para tomar. Né? Mais do que isso, o consumo está preocupando lá na China. Será que vai ter redução? Será que não vai? Os protestos voltaram a acontecer. Teve confronto lá em Guangzhou, assunto para a gente tratar um pouquinho mais tarde, mas de qualquer forma, estamos de olho. Então, o petróleo olhando para as decisões da OPEP, olhando para essa parada das vendas das suas reservas lá nos Estados Unidos e como é que a demanda vai se comportar. O fato é que está buscando retomar alguns patamares e tem altas de mais de 2% hoje, tanto no WTI quanto no Brent. E parte dessas altas do petróleo vai bater lá no algodão, que é o nosso próximo assunto, portanto. Vamos falar do mercado de algodão, porque nesta quarta-feira o CPEA trouxe uma informação que diz o seguinte: preços se enfraquecem neste final de mês, aqui no Brasil, até porque em Nova York o que a gente pode perceber é uma verdadeira montanha-russa. E quando sobe, não sobe pouco, quando cai, não cai timidamente. É cair de bang jump, quase que sem elástico. Para a gente entender um pouco mais desse mercado e saber se essa volatilidade vai continuar, a gente convidou para estar conosco hoje o head de algodão da Stonex, Peri Passotti Pedro, que já está conosco. Peri, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer receber você por aqui. Bom dia, Carla, também é um prazer da gente estar com vocês, você sabe que eu sou fã do canal e gosto muito do trabalho de vocês, sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Que bom, muito obrigada. A gente também adora o seu trabalho e as suas análises. Peri, o que você está entendendo desse momento? É ainda uma verdadeira montanha-russa para as cotações do algodão na Bolsa de Nova York? Carla, olha só, a gente teve uma coisa muito legal esse mês que a gente não fazia há 2 anos. Né? Você sabe que a Revolução Industrial começa no algodão e toda vez que você fala em algodão são instituições muito tradicionais. Existe um jantar anual do algodão, que existe em outras cadeias também. O do algodão já aconteceu 82 vezes, né? Então é um jantar super antigo e ele até a vez 72 ele era em Liverpool, depois ele passou a ser no ano todo, esse ano foi em Las Vegas, e fazia 2 anos que a cadeia não se encontrava, né? Mundialmente se encontrou depois de 2 anos, várias homenagens, foi muito legal. Mas o interessante disso aí é que a gente pôde conversar com fábricas, né, indústrias têxteis do mundo todo. Então ali você tem os maiores consumidores, todos no mesmo hotel. Então a gente conversou com donos de indústrias da Índia, da China, do Paquistão, da Turquia, do Vietnã, de Taiwan, né, dos principais países consumidores, que é quem compra o algodão do produtor no fim do dia, né? E ali a gente pode perceber uma coisa muito interessante. Eu estou comparando a recessão desse momento como era o Covid no começo de 21. Então, tinha gente que acreditava, tinha gente que não acreditava. Quem não acreditava te trazia evidências, quem acreditava trazia também. Então, aquela discussão. E a recessão está exatamente nesse momento. Mas quando você conversa com essas pessoas, suas dúvidas terminam, porque quem está bem está rodando com 80% da capacidade, quem está mal está rodando com 50% da capacidade. Então, o pessoal do Vietnã que vendia para a China parou de comprar já há 6 meses, 100% dos fios deles. Os estoques aumentaram, eles estão tendo que vender para onde eles podem. O mercado da América Latina, tirando o Brasil, né, que é um dos poucos mercados do mundo que continua com um PIB bom, crescimento acontecendo, esse mercado está absolutamente inundado por tecidos e estoques desses países, e você vê que existe uma depressão séria no consumo do algodão
do ponto de vista mundial. Essa depressão não está refletida ainda no USDA. O USDA, se você compara essa safra com a última, ele diminuiu só 2% o consumo da safra passada para essa. Então, nós analistas acreditamos que esse número deve chegar a 10%. Então, para o médio prazo, não tem muito o que fazer, viu, Carla? A situação é complicada, a gente continua com a recessão batendo no algodão, e no algodão a gente sabe que bate mais forte do que em alimento, né? São produtos que você pode... E num cenário como esse, Peri, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, mas a perspectiva de uma recuperação, de uma retomada, ela também acaba ficando um pouco mais distante e ela até, eu diria que demora para aparecer no horizonte novamente, não? Então, quando você olha o algodão, uma parte do algodão é plantada e colhida no hemisfério norte. O hemisfério norte está acabando de colher agora, a Índia é o último país a colher, e volta a plantar em março, abril, só em abril. Então, daqui até abril, a gente não tem nenhuma grande quebra de safra, redução de área, nada que possa fazer o algodão subir. O que a gente tem no curto prazo, isso vai continuar por algum tempo, nós temos 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo que acontecem uma vez a cada geração, que nesse momento estão acontecendo juntas. Nós temos uma invasão de um país europeu por outro país, não acontecia talvez desde 1935, nós temos uma pandemia que não acontecia desde 1920, se pegar a influenza, e nós temos uma inflação de 2 dígitos no mundo desenvolvido que não acontecia há 42 anos. Então, essas 3 coisas, inflação no mundo desenvolvido, inflação nos Estados Unidos e Europa, aconteceu em 1980, quem tinha 30 anos lá tem 70 agora. A gente tem uma geração que não viu isso acontecer. Então, essas 3 coisas acontecem muito de vez em quando, estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso traz muita volatilidade para o mercado. Então, você tem uma notícia que talvez a China diminua as restrições de Covid. Pum, o algodão sobe 10%. Então, essas subidas, essas porras podem acontecer em virtude dessas 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, trazendo volatilidade no curto prazo. Mas o que a gente tem dito para os produtores é que essas subidas têm que ser aproveitadas. Elas não podem ser confundidas com, opa, passou a recessão, agora não tem mais problema, o algodão vai voltar para 1,40. Não, subiu um pouquinho, melhorou, está dentro da tua margem, continua defensivo, continua numa situação de médio prazo recessiva, fixa, faz o que tem que fazer e continua defendendo o teu patrimônio. Porque não é o ano para acertar na orelha da mosca. Se acertar no pé da mosca, já está ótimo. Já está excelente. Peri, antes da gente falar um pouquinho mais sobre essas estratégias, os preços na Bolsa de Nova York, eles já testaram o fundo do poço, ou eles encontraram o fundo do poço e estão ali tentando tomar a água que está ali no finalzinho para, pelo menos, se manter? A gente está falando de alguns, ou pelo menos os 80 centavos de dólar por libra-peso tentando ser segurados. Isso tem força para continuar? E o quanto isso está próximo do break-even, tanto do produtor brasileiro quanto do produtor de outras origens importantes? No caso do Brasil, a gente acabou de passar por uma safra muito ruim do ponto de vista de produtividade. Então, quando a gente tenta analisar break-even de produtor brasileiro, a gente tem que olhar, a gente vai considerar o histórico de produtividade ou a safra passada. Se a gente olhar o histórico de produtividade, isso daí está muito próximo, e eu não diria 80, mas os 72, 75, ele se mostrou, no ano de 2023, um suporte importante. O mercado bateu ali e voltou. E a razão é exatamente essa que você, com a sua experiência, identificou. Ele está perto do break-even, está perto do custo de produção, chega ali, desce um pouco abaixo de 80, o produtor para de vender. Agora, o que a nossa experiência nos diz? Esse é um suporte importante, mas o mercado, os fundos, não costumam respeitar custo de produção. É verdade. Ele olha, ele para um pouquinho e ele olha para os dois lados, mas se não está vindo ninguém, ele atravessa. Então, de novo, é importante, vai segurar, vai ser difícil de quebrar, mas de longe dizer aqui que é impossível e não pode chegar a 65, 60. Isso pode acontecer se a recessão piorar como a gente acredita que pode piorar. Peri, como é que essas questões todas dos protestos na China e talvez essa situação aí sem precedentes que a gente está registrando nesse momento vão pesar? O mercado já entendeu e já precificou tudo aquilo que podia em torno dessa questão do que está acontecendo nesse momento na China, ou ainda tem espaço para que o mercado sinta a pressão dessas notícias que chegam de lá?
A gente acredita que já está precificado para. Então, assim, do ponto de vista de consumo, ainda pode piorar muito, cara, sendo sincero contigo. O que o nosso pessoal de lá disse é que eles acreditavam que isso seria reprimido. A China é muito boa em reprimir esse tipo de manifestação e eles deveriam fazer isso no curto prazo. Agora, tem duas coisas que podem acontecer, uma é mais provável e a outra menos provável. Quem falou isso pra gente? Eu gosto muito de ouvir o pessoal de Taiwan quando chega nessa hora, principalmente a geração mais nova, porque eu acho que eles falam com uma isenção maior. Quando você fala com a indústria da China mesmo, eu sempre sinto que eles estão olhando por cima do ombro, sabe? Na hora de te comentar alguma coisa do governo. Sim. 100% sincero, assim. Parece aquela coisa de Guerra Fria, sabe? Ele fala assim, pô, mas será que eu vou falar? Eu não conheço esse cara. Vai que esse cara conta para alguém e alguém conta para o governo. Então, mas Taiwan não. Taiwan realmente eu sinto que é mais tranquilo. Então, o que o nosso pessoal de Taiwan disse a respeito disso? Eles falaram, olha, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que isso escalone para o que aconteceu na Praça da Paz Celestial, né? Esse grito Sim. que vem sido segurado aí durante a pandemia, ele estoure agora, e aí o governo vai ter que reprimir isso de uma maneira mais contundente, ou isso vai morrer no ninho, vai parar por aí, eles vão... Agora, o que eles não acreditam é que vai haver um relaxamento das regras da contenção. Tá? Então, esse isolamento deve continuar, e quanto pior os protestos, menor a possibilidade de aliviar essas restrições no curto prazo. Tá? Então, isso está num nível normal, ele já pega a indústria da China com dificuldades. Se a gente estivesse com a indústria funcionando a 100%, eu diria, poxa, agora tem um caminho muito grande para cair. Mas não, ele já pega essa indústria com dificuldades, funcionando a 80%, 70%, e ele vai tentar manter esses protestos dentro da normalidade. Se continuar assim, vai continuar ruim, não me entenda, tá? Que vai melhorar, vai continuar ruim. Agora, se escalonar para o que escalonou na Praça da Paz Celestial, aí sim você pode ter uma redução ainda maior. As chances disso acontecer são pequenas. Nosso pessoal em Taiwan acredita que o governo chinês ele é muito bom em reprimir esse tipo de protesto e não vai deixar de ser agora. Então, existe... Se piorar, piora. Tá? Se chegar naquilo que aconteceu naqueles protestos, dá para cavar mais para baixo, mas não é isso que o nosso pessoal de Taiwan acredita. O nosso pessoal, nesse momento, acredita que isso vai ser reprimido de uma maneira pacífica ou de uma maneira que não afete a economia mais que já está afetando. Mas já está ruim, tá, cara? Hoje, sem esse problema, a gente não precisa de mais esse problema. Se tiver esse problema, piora, mas já está ruim nesse momento. E o que me preocupa é que esse ruim de China e do resto do mundo consumidor ainda não está refletido no USDA. Então, olhando os traders olham o USDA e falam, que quanto está aqui? Caiu 2% o consumo? Ah, não, caiu pelo menos 10%. Toca para frente. Mas os fundos não. Então, me preocupa essas prováveis próximas atualizações do USDA derrubando o consumo e como isso pode afetar os fundos e o mercado como um todo. Por isso que eu continuo muito cauteloso com relação ao mercado de algodão e eu acho que o produtor deve estar cauteloso junto comigo. Aí eu queria chegar nesse ponto contigo, Peri. O que a gente tem... que momento é esse para o mercado brasileiro do algodão? Para o produtor, claro, e naturalmente para as indústrias que estão olhando para toda essa volatilidade, para essa volatilidade no câmbio também. Que momento é esse para o nosso mercado aqui internamente falando? Legal. Para as indústrias, né, que são metade dos nossos clientes, o que a gente entende e tem recomendado? Para 2023, as proteções de $1 estão relativamente baratas. Então, o que os nossos clientes têm feito é segurado esse patamar de $1, e aí tem várias maneiras de fazer isso, uma mais barata, uma mais cara, uma com limite, outra sem limite, mas ele tenta segurar nesse $1 para poder ter uma perspectiva de gerenciamento de risco melhor durante esse próximo ano de 2023. Então, se ele consegue colocar essas proteções, essas travas, a situação fica melhor em um ano. Do ponto de vista de indústria, foi bom 2022,
E 2023, macroeconomicamente, o Brasil não deve sofrer o que está sofrendo os mercados lá fora. Tá? Desde que o câmbio se mantenha acima de R$ 5, a gente não deve ver uma invasão de produtos da Ásia, como está acontecendo em outros países da América Latina. Então, a indústria brasileira hoje, ela está numa situação ok. Os auxílios emergenciais que estão acontecendo, eles só aumentaram no Brasil, no resto do mundo, todo mundo está preocupado com inflação, não existe a menor margem para você injetar dinheiro na economia. No Brasil, ele tem acontecido, macroeconomicamente a gente vai discutir o que acontece depois, mas para a indústria tem sido muito bom, tem segurado o consumo da indústria. As indústrias puderam retomar em 2022, né, nesse ano que se passou, o seu processo contínuo de atualização de maquinário, então, indústrias fazendo os investimentos que precisavam para continuar competitivas. Então, a indústria, nesse momento, está ok. Ela entendeu que aqueles 18 anos que a gente teve entre 2012 e 2020 acabaram, foram anos de baixa volatilidade, 60 centavos era barato, 85 era caro, pronto, 25 centavos de range aí, de intervalo. Sim. Ela navegou isso de uma maneira tranquila. Isso acabou, isso ficou para trás, ela tem que se preparar para a volatilidade e tem que tomar cuidado. Mas uma vez que elas consigam navegar essa volatilidade, a gente está aqui para isso, do ponto de vista de consumo, o mercado tem rodado, tem sido bom para elas e não tem entrado uma concorrência predatória de produtos da Ásia. O nosso câmbio tem conseguido segurar isso. Então, para a indústria, a situação não está tão ruim e ela está conseguindo navegar essa volatilidade alta. Certo. Peri, como é que o produtor tem passado por isso? Ele vem garantindo, porque desde o começo do ano a gente tem trazido essas informações e essa necessidade do produtor de reduzir sua exposição ao risco. Você chamou atenção lá há alguns meses sobre o contrato dezembro de 2023, que estava muito conectado aos custos de produção do produtor brasileiro de algodão. Faça suas travas, entenda que o mercado tem uma seta brilhante, né, para baixo do lado dele, mostrando a tendência do mercado muito claramente. Faça suas proteções. Isso aconteceu e continua acontecendo? 23 está muito, muito interessante. Nós temos clientes que venderam 100% do que podem vender, não podem vender mais um fardo de algodão, e de tudo que eles venderam 70% da produção, né, que a gente disse que você vende com responsabilidade antes da colheita. Então, desses 70%, metade aí eles conseguiram pegar aqueles preços interessantes antes das quedas de julho, né? Se você olhar, puxar as nossas conversas aí, desde abril a gente vem dizendo exatamente isso que você está dizendo. Então, os que acreditaram, os que estavam bem informados, realmente conseguiram travar parte da sua posição. Mas isso é metade dos nossos clientes. A outra metade, nós temos clientes que estão absolutamente em aberto, 100%. Não venderam nada de 23 ainda e não conseguiram travar nada naqueles patamares mais altos. Esses agora estão conversando com a gente dizendo, Peri, está abaixo do meu custo de produção, está quase igual, o que eu faço? Como é que eu me viro? Então, para esses produtores que não travaram, ou que travaram muito pouco, o que a gente tem recomendado são ou ele trava e compra uma participação de alta, né? E aí se subir, ele participa, nem que seja de uma parte dessa subida, porque a volatilidade continua, mas mais importante que isso, ele pode comprar uma proteção de baixa e deixar o seu contrato em aberto. O que ele não pode fazer nesse momento, esses produtores que não venderam nada, é nada. A gente tem dito para eles não virarem um nada vendido, sim, porque fazer nada não é uma escolha nesse momento. Então, quem não fez nada tem que fazer alguma coisa, e a gente tem recomendado que eles virem um ano com pelo menos 30% vendido. Vamos discutir se é 25%, se é 40%, mas quem não fez nada não pode continuar não fazendo nada, cara. Está muito perigoso para ficar olhando o mercado. E eu imagino que isso vai gerar um índice de comercialização que vai se mostrar abaixo do registrado em anos anteriores, portanto. Já estamos abaixo do que foi 22, já estamos abaixo do que foi 21. Na média, a gente está perto de 50%, mas é o que eu falei para você. Nos outros anos, esses números andavam juntos, então a gente chegava hoje em 50%, você tinha produtores com 45%, outros com 55%, mas estava todo mundo ali. Esse ano foi um ano muito diferente, foi um ano muito, muito dísparo. Então, para os que venderam lá atrás, parabéns, ok, os que fixaram.
Mas eu diria que existe uma maioria até que realmente não vendeu e não conseguiu pegar aquilo. Então, nesse momento, se você não vendeu e viu os preços caírem, diz, poxa, mas não tem pressa para fazer mau negócio, vou esperar mais um pouco. Eu acho que 80, 85 é um patamar para começar a fazer conta e fixar uma parte da sua produção. Eu estou preocupado com o que pode vir aí pela frente. Não em termos de bases, eu acredito que o base brasileiro se mantém. É um ano que teve os principais países que produzem algodão colhido à máquina, Brasil, Estados Unidos e Austrália, os três tiveram problema de produção, de produtividade. Os Estados Unidos, uma tragédia, a Austrália, uma coisa muito ruim, muita dificuldade também, e o Brasil com uma produtividade ruim. Então, é um ano que o basis deve melhorar. Não fosse uma recessão mundial, cara, a gente estaria olhando preços espetaculares de algodão, $1, $20, $40, $50, porque realmente enxugou a oferta, tá? O problema é que a gente está com uma corrida, a gente já teve a oferta, ela já chegou na sua velocidade máxima, ela não vai passar daqui, enquanto o consumo ainda tem, a queda do consumo tem muito para ser refletido nas estatísticas, tá? Então, essa corrida agora a gente tem medo do consumo ganhar. E contra essa equação não tem muito o que fazer, né, Peri? Você tem que se defender. Eu acho, o que eu tenho dito para os meus clientes é que eu nunca vi, não me lembro de ter visto, talvez 2011, mas aí ninguém tinha bola de cristal, ninguém viu chegar 2011. Quando viu já tinha acontecido. Agora a gente está vendo chegar, então eu não me lembro de um outro momento na minha carreira de algodão em que as opções fizeram tanto sentido, em que as opções se pagaram tanto. Então, conversa com a tua trading, conversa com a gente, liga para a gente e busca fazer alguma coisa de opções. É um momento em que vale a pena, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ao invés de fixar 93 fixo e aí acabou, você fixa 90, mas se o mercado explodir, você explode junto, entendeu? E ao invés de fixar, 85, fixa 81, mas você não cai mais para baixo de 81, daqui para frente você só sobe. Então, acho que é esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter agora. Abre um pouquinho mão dessa fixação para poder surfar essa volatilidade. Essa volatilidade ela é muito ruim, a gente tem medo, mas ela também traz muitas oportunidades de fixar preços melhores. O que você tem que parar de fazer é tentar acertar. Ninguém acerta, faz opções. E aquilo, né, Peri? O conceito claro, mas mais simples do mercado de opções é: mercado subiu, você acompanha. Mercado caiu, você está protegido da baixa, você tem aquele alvo garantido. Ah, Carla, mas isso tem um custo. Não é um custo, meu amigo, isso é um investimento, né? É como fazer um seguro de carro, é como ter um convênio médico, é você pagar para estar seguro. Então, claro, é preciso estratégia e estrutura para fazer uma operação como essa, mas pelo menos uma parte da sua safra ou uma parte da tua geração de renda está garantida, né, Peri? E é um momento que você precisa disso. Tem um ditado no mercado que a gente fala que você não tenta segurar as facas que estão caindo. Você vai machucar com a mão. Então, faca que está caindo, você não segura. E é exatamente esse raciocínio que a gente está conversando. Então, a gente está dizendo para o produtor assim, olha, você tem 4 pulverizadores, você vai comprar um pulverizador a mais, tá? Talvez você não precisasse, mas de repente aquela pulverização que você tinha 6 dias para fazer, agora você vai ter que fazer em 3, você quer ter um pulverizador a mais na tua garagem. Então, é um investimento que você faz e que te permite... O que a gente tem visto na prática é que a vantagem não é nem você ter um mínimo, é você não fixar no desespero, sabe, cara? Quando você tem ali um mínimo que esteja abaixo do mercado, o mercado dá aquela despencada 3, 4 dias, você começa a ouvir notícia de todo lado de que o mundo está acabando, mas você não sai correndo e fixa no desespero. Tem um ditado no mercado que diz que o consumidor fixa quando o mercado está subindo e o produtor quando está caindo. Então você fixa pelo medo mais do que pela ambição, né? Então, quando você tem um colchão ali, vai caindo, você fala, meu Deus, caiu, devia ter fixado, mas quer saber? Tem um colchão ali, agora também não vou fixar, deixa. Ah, mas vai acabar o mundo, deixa. Daquilo ali não passa, pronto, tô tranquilo, vai. Já foi, quando subir de novo eu vejo o que eu faço. E volta, o que você não pode é se desesperar, mas você vê o mercado cair, limite de baixa 3 dias seguidos, como a gente viu 4, 5 vezes nesse ano que passou, existe uma tendência de você desesperar, pô, patrimônio da tua família, são milhões de investimentos, não é? Exato. Não é brincadeira o que a gente trabalha aqui, né? Então, existe uma tendência do produtor falar, Peri, tô com medo, o que eu faço? E aí, no desespero, às vezes, até sem falar com a gente, ele acaba fazendo
e fixando. E são momentos, às vezes, cara, que nem a gente pode assinar embaixo que que vai voltar. Então, quando você compra o guarda-chuva, né? Quando tá sol, ele é mais barato, né? Depois que chove, o guarda-chuva fica caro, mas no momento agora, por exemplo, com os preços aí em 85, 80, 90, se você compra que seja a 70, 72, 75, se o mercado cai, você não sai correndo, entendeu? Você fala, não, menos 75 não tá, quanto que tá agora? 78, agora não fixo. Não. Tem um piso ali a 74, deixa isso aí, quando subir eu vejo o que eu faço. Olha, Peri, muito obrigada pelas informações, principalmente pelas orientações agora nessa parte final da nossa conversa. Você que está nos acompanhando, está nos assistindo, o Peri falou aqui da carreira dele no mercado de algodão, é extensa, o Peri é um profundo conhecedor, tá te dando aqui umas dicas de ouro, então já entre em contato com a StoneX ou com a sua, né, com os seus profissionais de confiança, mas faça isso. Pelo menos busque entender. O Peri e todo o time da StoneX está pronto para atender você e ajudar a proteger a tua renda aí na cultura do algodão e de outras tantas. Não é isso, Peri? Muito obrigada, meu amigo, por estar conosco mais uma vez com análises sempre irretocáveis. Obrigada. Cara, quem agradece sou eu e é exatamente o que você disse. É uma decisão muito importante para tomar sozinho. Compartilha o peso dessa decisão e a gente vai ter certeza que vai fazer o melhor. Cara, sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre que precisar é só ligar que a gente vem correndo. Abraço forte, bom trabalho. Obrigada para você também. Boa quarta-feira, bons negócios, Peri. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, o cara é um mestre quando o assunto é mercado de algodão. Peri Passotti Pedro traz essa... Qual é o grande diferencial das análises do Peri, né? Ele amarra todos os pontos e traz isso para o produtor brasileiro. Então, em suma, o que diz Peri? Temos menor consumo e ainda podemos ter uma piora nesse cenário, ou seja, o mercado ainda pode refletir um consumo menor ainda, a oferta já alcançou o seu máximo potencial, dali ela não sai, o mercado já conhece o potencial da oferta, sabe que também não foi aquela oferta, mas como o consumo caiu demais, a equação é essa e o mercado vai sentir. Por isso essa volatilidade tão intensa. Agora, o que o produtor pode fazer, né? Primeira coisa, vai saber quanto é que custa o mercado de opções do algodão. Ah, custa tanto. Coloca isso na tua gestão. Você precisa colocar isso na tua gestão, tá? Por quê? Porque é um mercado delicado, porque é um mercado que sofre com as intempéries climáticas de forma muito agressiva, então você precisa ter isso na tua conta. Se o mercado explodir, você vai acompanhar, vai subir e você não precisa exercer as suas opções. Caiu, exerce essa opção, garante aquele alvo que você colocou, vai ter o descontinho claro da opção, não existe almoço de graça, meus amigos. Tudo tem um custo, mas você precisa entender a diferença entre gasto e investimento. Como isso vai te dar um retorno e te trazer uma segurança, é um investimento, certo? Então, busque o time da StoneX ou seus profissionais de confiança, porque o Peri falou, é uma decisão muito difícil para ser tomada sozinho, enfim, não importa. Então, o importante é que você busque a educação financeira e busque esses profissionais para te ajudar nessa tomada de decisões, tá certo? O mercado de algodão está num momento bastante delicado e é preciso você reduzir a tua exposição ao risco. Vamos falar também sobre, eu prometi aqui as informações do mercado do petróleo, e de fato, né, nós temos aí ganhos que passam de 2% no Brent, no WTI, temos essa condição da OPEP e temos também essa condição dos Estados Unidos parando de vender as suas reservas estratégicas de petróleo. Reforçando, temos no WTI $79,96 por barril. Estou até aqui buscando se essas decisões já não foram adiantadas. Deixa eu buscar aqui nas agências internacionais, que às vezes elas têm, né, informações exclusivas ou são ali, né, como é o nome disso? São privilegiados, né? São privilegiados. E a gente também precisa lembrar que o mercado do petróleo está contabilizando para o próximo dia 5 de dezembro um teto para os preços do petróleo russo. Será que isso realmente vai acontecer? Para onde estão indo essas conversas? Como fica o mercado de energias com esse teto? A Rússia vai aceitar isso? Na minha modesta opinião, não vai, mas o que está acontecendo, né? Os diplomatas europeus estão ali tentando alcançar um acordo
para ver o que faz com esses preços do mercado, desses preços do petróleo russo, para tentar ser mais uma forma de pressionar o governo e tentar achar um caminho para a solução ali no conflito com a Ucrânia. Nós precisamos trazer essa questão da guerra, quando a gente fala do mercado de petróleo, porque a Rússia está no coração desses dois mercados, tanto do mercado de petróleo quanto do mercado de gás natural. E a gente fala muito aqui, claro, né, da crise alimentar, de todo esse problema que a gente vem sofrendo mundo afora, na crise muito preocupante do preço dos alimentos, da oferta de uma série deles, por conta também da guerra, mas muito em função do clima, muito em função da pandemia, muito em função dos problemas logísticos, muito por conta dos altos custos de produção. Então a gente não vive só uma crise alimentar, como a gente vive uma crise energética. O hemisfério norte vai passar já pelo inverno, e como é que eles vão estar ali planejados para isso, né? Fora que a guerra veio num momento onde ficou muito claro que a transição energética não foi bem planejada lá no continente europeu e no hemisfério norte de uma forma geral. A agenda verde é completamente importante, a gente precisa pensar a transição energética, mas a gente precisa pensar, em que processo isso vai se dar? 2, quem paga pela transição energética? Essa transição energética tem um custo. E como é que isso vai ficar? Então, essa movimentação dos preços do petróleo, o conflito Rússia e Ucrânia, o mercado de gás natural, essa crise energética pela qual passa a Europa, num momento onde a situação econômica é completamente frágil do continente europeu, são todas pontas que estão amarradas e ali deixando muitos dos líderes na Europa de mãos atadas, né? Olhando, tentando entender para onde vai essa situação. Enquanto isso, a OPEP fala, olha, pode ser que a gente corte a produção. Então, nós temos um mercado muito sensível a essas notícias, temos um mercado que ainda pode trazer bastante surpresas e é um mercado que vai enfrentar ainda bastante volatilidade. Então, é um ponto que você não pode tirar do seu radar, a questão do mercado de petróleo. Vou reforçar as cotações desta quarta-feira. Nós temos no Brent $86,07 por barril, alta de 2,2%. No WTI, $79,95, 2,2% de alta, tá? Então, este é o momento do mercado do petróleo. Bastante sensível. Então, vamos manter isso no nosso radar muito, muito forte. Fechado? Olha só, temos também as questões dos conflitos lá na China. Isso é outro ponto que não dá para sair do teu radar, porque trata-se de uma combustão social no meio de um governo ditatorial. Xi Jinping assume o seu 3º mandato. No Congresso do Partido Comunista, que aconteceu há algumas semanas, talvez no mês passado, eu não vou me lembrar exatamente a data, nós tivemos o Xi Jinping vindo falar para os teus aliados, né, para o teu partido, era o Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, e o que se falou ali? O que foi dito aos líderes do Partido Comunista? A política de tolerância zero ao Covid-19 continua, né? Goste quem gostar, queira quem quiser. Então, esse foi o recado. Pouquíssimo se falou em economia, mesmo a política de tolerância zero ao Covid-19 tendo trazido, né, quase que uma automutilação da economia chinesa. Se esperava que a economia chinesa crescesse 5% esse ano, já sabemos que será menor, né? Então, é uma condição bastante complicada. Então, a gente tem essa situação muito, muito próxima do radar, como o Peri pontuou na sua análise, temos essa condição de monitoramento desses protestos, porque eles vão impactar no andamento da economia, do consumo e tudo mais na China. A última notícia que nós temos é a seguinte: China busca conter protestos contra a Covid-19, contra restrições do Covid-19, e houve confronto na província de Guangzhou. Pessoas na cidade chinesa de Guangzhou entraram em confronto com a tropa de choque
na noite da terça-feira ontem, enquanto as autoridades investigavam mais pessoas que participaram de uma série de protestos contra as restrições da Covid-19 mais duras do mundo. As manifestações, que aumentaram no final de semana à medida em que se espalharam para Xangai, Pequim e outros lugares, são um dos maiores atos de desafio público desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder em 2012, tá? A cidade de Guangzhou, no sul da China, tornou-se a mais recente a anunciar a flexibilização das restrições nesta quarta-feira, mas com um número recorde de casos em todo o país, parece haver pouca perspectiva diante de uma grande reviravolta em uma política que Xi disse estar salvando vidas e proclamou como uma de suas conquistas públicas. Ao anunciar a suspensão dos lockdowns em partes de Guangzhou, as autoridades não mencionaram os protestos e o distrito onde ocorreu a violência permaneceu sob rígido controle. A gente não pode esquecer que no último final de semana houve um incêndio num prédio na China, onde 8 pessoas morreram, 10 pessoas ficaram feridas, salvo engano. Por quê? Porque ali a gente tinha os vídeos das autoridades chinesas soldando ali os portões dos prédios e tudo mais, para que garantisse o lockdown, porque as pessoas já estão completamente revoltadas de ficar preso, né, ficar cerceado, ter a sua liberdade cerceada, enfim, elas estão realmente em polvorosa e é realmente muito ruim, e qualquer faísca ali ia gerar esses protestos, isso já era sabido. Não é a primeira vez que a população se mostra descontente, mas de forma mais contida. Nos outros casos, ainda não tinham ido às ruas e tudo mais. E isso gerou uma... Aí teve esse incêndio, enfim, e as investigações apontam que realmente houve uma dificuldade das pessoas, houve uma demora na assistência às pessoas que estavam nesse incêndio por conta dessas medidas restritivas muito severas. E isso gerou esses protestos, né? Foi a gota d'água para começar esses protestos. E isso foi ganhando corpo, e há, claro, outros exemplos que a gente pode trazer da história recente, como é o caso da Primavera Árabe, onde a manifestação foi ganhando corpo e os líderes ali, né? O Hosni Mubarak foi deposto. Então, o que está acontecendo na China é histórico, não só os protestos, mas essas severas medidas de restrição. A gente está falando de mais de 40 mil novos casos, a gente está falando de rastreamento por tabela, a gente está falando de testes em massa de quase 24 horas, testes PCR, e o Xi Jinping afirma que estão salvando vidas, né? Então, e tem mais situações, né? A gente começa a ver vídeos, né? Dessas multidões, assim, e da polícia indo para o confronto realmente direto. Então, é bomba de gás lacrimogênio, pessoas saindo algemadas, né? Fileiras de pessoas saindo algemadas. Então, há realmente esse confronto, há essa fragilidade nesse momento da relação do povo com o Partido Comunista Chinês, e há um descontentamento prestes a explodir de forma mais agressiva do que a gente já pôde perceber. Então, bota isso também no teu radar. A gente está atualizando isso a todo momento aqui no Notícias Agrícolas, e é um ponto que ainda vai te trazer bastante surpresa, porque o mercado pode ainda sentir esses desdobramentos. Vamos passar aqui pelos nossos comentários, né? Hoje a gente não conseguiu chegar lá ainda, mas a gente já tem, como sempre, né, uma participação muito forte aqui da nossa audiência. O Danilo está com a gente, de Sacramento, Minas Gerais. O Edson Lessa. Bom dia, Carla. O Biratã, Paraná, nada de chuva, um sol para cada um. A soja está sofrendo. Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul. A gente tem ali problemas bastante sérios, realmente, com essa falta de chuvas. Fora o Rio Grande do Sul. E o Classi Daniel. Bom dia, por favor, deem uma previsão do tempo para o Rio Grande do Sul. Aqui só falam em Copa do Mundo, nem previsão do tempo não temos. E precisamos muito de chuva, por favor. Já fui buscar essas informações com a Virgínia Alves. A Letícia já dividiu aqui algumas informações, né? Olha só, Classi, o que a gente já tem de informação? Apesar das chuvas sendo registradas em boa parte do país, no sul do Brasil, a previsão do Laninha vem se confirmando. Com destaque para o Rio Grande do Sul,
onde as chuvas têm muita irregularidade e volumes baixos. Segundo o NOAA, que é o Serviço Oficial de Clima dos americanos, os próximos 15 dias são de falta de chuvas ainda para o estado em volumes significativos. Os próximos 15 dias não mostram mais chuvas robustas e fortes o suficiente para esse momento, que a gente sabe que são necessárias chuvas fortes, chuvas volumosas, bem distribuídas. A gente está com a nossa safra em desenvolvimento, o plantio acontecendo ainda no Rio Grande do Sul, a gente sabe disso, mas a previsão, infelizmente, é essa, tá, Classi? A gente vai trazer a Virginia Alves aqui na sexta-feira para a gente fazer um resumão de como foram esses dias, mas principalmente para trazer os modelos climáticos um pouquinho mais alongados e a gente trazer mais detalhes sobre a questão climática. Estamos com a safra em desenvolvimento. Volto a dizer, algumas consultorias privadas já passaram a reduzir o seu potencial produtivo. É uma matéria que entra hoje no Notícias Agrícolas com algumas perspectivas de profissionais do mercado que vão trazer essa condição, tá certo? Qualquer novidade, a gente, claro, vai te trazer por aqui em primeira mão, tá? Não deixe de nos acompanhar, Classi, não deixe de pegar as informações que chegam diariamente fresquinhas pela Virginia Alves, ok? Temos também aqui o Wellington Fontolan, investimento para quem quer ganhar dinheiro com quem trabalha. Wellington, pode até parecer, num primeiro momento, né? Quando a gente fala do mercado de opções, mas os profissionais sérios, os profissionais que realmente estão engajados, que falam a língua do produtor, que entendem a sua necessidade, eles estão sim dispostos a fazer a sua gestão ser mais eficiente, tá? Ainda há realmente uma resistência, há sim casos onde, né, a gente sabe que o agronegócio já registrou charlatões, né, que vieram aqui, prometeram o mundo e não entregaram. A gente sabe disso. Mas busque um profissional de confiança, que tenha empatia pelo teu processo, que tenha respeito pela história da tua propriedade, da tua família, do teu negócio. Isso é muito importante, tá? Busque a educação financeira, busque conhecer como as operações funcionam, porque elas vão ser a sua liberdade, tá? É muito importante que vocês tenham isso em mente. Quando a gente incentiva é a palavra correta, incentiva vocês a buscarem educação financeira, é para isso, para que vocês não dependam de terceiros. Mas aqueles produtores pequenos, médios, grandes, gigantescos, que ainda dependem, busquem esses profissionais sérios, que estão comprometidos com o agronegócio brasileiro, tá? Eles querem sim fazer com que a tua gestão, claro que isso vai ter um custo, tudo tem custo, né? Minha mãe costuma dizer que nem relógio trabalha de graça, que a gente precisa pagar pela bateria, né? Então, assim, nós temos que ter muito isso na nossa mente, tá? Há pessoas e pessoas, há produtores que não respeitam, por exemplo, as leis ambientais, e há a maioria deles, né? Nós temos 6 milhões de propriedades de imóveis rurais, por exemplo, cadastrados no Cadastro Ambiental Rural, 280 milhões de hectares preservados, mas ainda assim a gente vai falar que o agronegócio brasileiro desmata lá fora, por quem não sabe o que está dizendo. Então, confie no que eu estou falando. Profissionais de confiança querem sim otimizar a tua comercialização, tá bem? O Socialist Farmer, né, sempre conosco, sempre muito atuante também, dizendo que até outro dia o Brasil era o melhor dos mundos para se viver. E continuará sendo, tá? Porque os governos passam e o Estado fica. Esse é um mantra que eu carrego quase que diariamente aqui no agronegócio, no Bom Dia Agronegócio, e vou continuar carregando, tá? Até porque, veja as notícias da manhã dessa quarta, dia 30 de novembro, tá? Baixamos mais uma vez a nossa taxa de desemprego, é a menor desde 2015. Então, sim, este ainda é o melhor dos mundos para se viver. Agora, caso as mudanças que estão previstas, elas aconteçam, talvez não seja o melhor dos mundos, mas ainda assim continuará sendo dos brasileiros o Brasil, tá certo? O governo passa, o Estado fica, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente. Então sim, o Brasil continuará sendo defendido pelos brasileiros e aqui permaneceremos trabalhando pelo Brasil, tá certo? Socialist Farmer, que não sabemos o seu nome, mas estamos aqui sempre buscando, né, dar voz a você que
insiste em não se identificar. Ok? Da região do Mato Piba, né? Eu sei que ele está lá no Mato Piba, isso ele já nos disse. Obrigada, viu? É sempre bom ter você com a gente, porque é bom, a gente traz a luz para o debate, acho excelente, né? Assim, ó, e segundo ele, o prédio não estava lá com as portas soldadas ou lacradas como a extrema-direita está divulgando. Então, o que as pessoas também protestando na China, lá em Xangai, Pequim, Guangzhou, é tudo incentivo da extrema-direita daqui, Socialist Farmer. Esse raciocínio eu realmente não peguei. Então, os protestos que estão acontecendo lá, as pessoas completamente revoltadas, as pessoas completamente exaustas desse momento que estão vivendo, é um incentivo da extrema-direita daqui, por gentileza. E esperamos que esse novo governo passe logo. Vamos acreditar. Obrigado, pessoal da Super Ocara Center Vendas, pelas gentilezas. Como está o mercado de arroz, café, suíno e frango? Já a gente vai falar sobre o mercado de arroz. Falamos, então, sobre essas questões dos protestos na China, respondi aqui os nossos comentários, tirei as dúvidas aqui de quem estava, né, pedindo algumas informações. Já vamos trazer também essas questões todas do mercado do arroz. Antes, eu só queria falar sobre a questão da PL dos defensivos, tá, pessoal? Foi adiada mais uma vez lá na Comissão de Agricultura do Senado, então a gente não vai trazer essas novidades, né? Não temos essas novidades vindas do Congresso Nacional, foi adiada mais uma vez, estava cotado para ontem, terça-feira, mas eu quero chamar a atenção para uma outra situação aqui, porque, mais uma vez, a gente não tem que ficar respondendo, mas eu acho muito importante a gente registrar para quem quiser fazer também a sua colocação, trazer o seu posicionamento, usar as redes sociais para isso, usar, né, a tua empresa para mostrar o que está acontecendo e fazer com que, por exemplo, incentive os teus colaboradores a falar sobre o que eles trabalham, por exemplo. Levar para fora do cercadinho as informações do agronegócio brasileiro. Porque a nova charge é maravilhosa, né? E eu quero trazer aqui o comentário da Camila Teles, uma influenciadora do agro, conhecedora do agro também, né? Porque tudo que ela fala está muito embasado. Porque aí o senhor Greenpeace, eles nunca se cansam, e aí a charge é maravilhosa, bastante apelativa, provando que as ONGs, né, vivem do problema e não da solução, fecha aspas, para Camila Teles. É linda, né, a charge, é uma coisa impressionante. Então, as crianças do mundo, então tem a bandeira da Inglaterra, de Portugal, Dinamarca, assistindo a Copa do Mundo, e aí a criança com a bandeira do Brasil, triste, a mãe triste. Mãe, é verdade que nós comemos veneno e eles não? Pelo amor de Deus, senhoras e senhores, não é possível que em 2022, no dia 30 de novembro, a gente ainda vá ter que olhar esse tipo de coisa. Aí, né, se vocês são como eu, você vai falar, eu não vou responder mais essa gente, chega. Deu 2 minutos, você já está fazendo um textão desse tamanho no Instagram. E a Camila é mais ou menos nesse pique. Ó, e aí o que acontece, né? Primeiro, a gente já chama de pacote do veneno, PL dos agrotóxicos. Senhoras e senhores, a gente já não usa mais esses termos, ó. Há anos, o nome correto é defensivo agrícola. Você que está acompanhando o Bom Dia Agronegócio sabe disso. O importante é que você passe esse conceito para frente. Fale para as pessoas que não se fala mais agrotóxico, nem veneno. Isso é um discurso ultrapassado. O que propõe a PL dos defensivos? O projeto de lei 6299 de 2002. Sim, ele está há 20 anos tramitando no Congresso Nacional. Por quê? Já foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? E está na sua última etapa de aprovação no Senado Federal. O que acontece? Ele autoriza mais produtos, ele autoriza produtos mais modernos. Por que o Brasil é sempre taxado de usar mais defensivos ou usar... Porque a gente tem uma morosidade gigantesca para aprovar os produtos que nós usamos aqui. Aí o que acontece? Quando esse produto já não está mais sendo usado no Japão, nos Estados Unidos ou onde quer que seja, aí a gente aprova, olha o Brasil como é ultrapassado. Ultrapassada é a nossa morosidade. Isso já passou o tempo da gente resolver. Já está muito atrasado, né?
E aí, mais do que isso, a gente precisa lembrar que o Brasil não é líder na utilização de defensivos. Nós fazemos agricultura em clima tropical. É completamente diferente e muito mais desafiador do que fazer agricultura em clima temperado. Isso não vale só para produtos químicos que a gente tem que utilizar para controlar algumas situações aqui, mas isso vale, por exemplo, para os parâmetros de conservação ambiental. Né? Ou vocês acham que todo o país tem um código florestal brasileiro com alguns biomas falando onde você precisa preservar até 80% da sua área, meus amigos? Então, pelo amor de Deus, você viu uma coisa dessa? Você pensou em não responder? Você pode até não responder de forma reativa, mas é importante que você responda com comunicação educativa. É só assim que a gente vai furar a bolha. Traga as pessoas para o nosso cercado, para dentro da nossa cerca, para que elas entendam o que está acontecendo lá no Senado há 20 anos. 20 anos. O quanto as coisas já mudaram nestes 20 anos. Bastante, tá? Mas, enquanto isso, segue a apelação do Greenpeace. Vamos falar do mercado de arroz agora. Tá? Hoje já saiu a nota do CPEA sobre o mercado do arroz, destacando as altas nos preços nesses últimos meses, nessas últimas semanas, melhor dizendo. O que a gente pode registrar? Que essas altas estão bastante atreladas, segundo o CPEA, a uma demanda externa melhor pelo nosso arroz. Olha que coisa boa, né? Então, essas exportações um pouco mais fortes, elas ajudam a equilibrar os estoques aqui no Brasil, vai levando os excedentes e a gente tem esse movimento, portanto, de alta nos preços, né? Uma notícia bastante positiva. As cotações do arroz em casca no Rio Grande do Sul estão em movimento de alta desde o final de agosto. Segundo pesquisadores do CPEA, o avanço está atrelado à aquecida demanda externa, que favorece a redução dos excedentes no nosso mercado. Além disso, a maior paridade de exportação eleva o interesse vendedor, influenciando os preços domésticos. Assim, do encerramento de agosto até esta semana, o indicador do arroz em casca CPEA-IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, que é parceiro no CPEA nesse indicador, mostra que temos aí alta de 12% do fim de agosto até agora, semana passada, saltando dos R$ 75 por saca para R$ 85 por saca de 50 quilos quando a gente fala de arroz. Então, aqui o colega que me perguntou sobre o mercado de arroz, né? Cadê? Vamos lá. Não sei aqui onde. Aqui. O pessoal perguntou do mercado de arroz, né? Então, temos aqui já a resposta. Sobre o mercado de suínos e frango, já temos também as informações aqui partilhadas pela Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais, no Notícias Agrícolas. Frango, mercado interno patinando devido a uma oferta grande de proteína e a gente veio sentindo ali a dificuldade nas exportações um pouquinho, mas parece que elas já voltam a respirar. Já no caso dos suínos, perceba aqui o que nos diz Letícia Guimarães, há também uma dificuldade de avançar nos preços, mas temos exportações mais positivas em relação ao que víamos antes, o que ajuda, portanto, no escoamento e vai ajudar a trazer um respiro ali para o mercado de suínos. Lembrando, tanto frango quanto suínos estavam com suas margens de renda estranguladas por conta dos altíssimos custos de produção. Então, a gente está num momento de respiro desses dois mercados, mas não é ainda uma recuperação que vai trazer alívio para o setor, tá? A gente precisa, inclusive, eu conversei recentemente com o seu Dilvo Grolli, presidente da Copavel, uma das maiores cooperativas do Brasil, e ele dizia o seguinte, Carlinha, para o ano que vem tem que ter melhora na margem, para o frango tá com margem zero, precisa melhorar, para o suíno tá com margem baixa, precisa melhorar, precisamos ver como vai ficar a relação dessas carnes com a carne bovina. Então, a gente sabe que a carne bovina também está dando um trabalho ali para o pecuarista, para o frigorífico. Então, as margens precisam melhorar para a gente entender como ficam essas carnes e esse mercado de carnes para o próximo ano, para 2023. Mas o seu Dilvo Grolli estava bem otimista, trazendo essas, claro, pontos de atenção, mas também essa possibilidade de melhora. Isso é bem, bem positivo, tá? E é isso, né? William Costa, usamos com consciência os defensivos. Estamos em clima tropical, difícil de produzir sem uso de defensivos. É claro, traga um Greenpeaceano para fazer assim, ó, uma safra e uma safrinha, uma safra de soja,
uma safrinha ali, ó, no Mato Grossão, no Mato Piba, né? Umidade, começaram a aparecer os primeiros casos de ferrugem, né? O pessoal não sabe o que é isso. Ferrugem, né? Lá no Paraná, em lavouras comerciais, né? Busca monitorar o consórcio anti-ferrugem, aí eles vão entender as necessidades, né? Mas enfim, obrigada, viu, pessoal, pelos comentários aqui. Como eu falei, é sempre muito bom a gente ter esses debates aqui, a participação de vocês, porque é dessa forma que a gente avança com os debates e as informações chegam cada vez mais longe, tá? Isso é realmente bem importante. Pessoal, ó, uma outra informação que eu quero dividir com vocês são os preços do boi gordo, que estão ali também nessa tentativa de se recuperar, né? De acordo com as informações do aplicativo AgroBrasil, se você não baixou ainda, baixe, @AgroBrasilApp no Instagram, tá? @AgroBrasilApp. Ali tem o caminho para você baixar esse aplicativo, disponível em todas as lojas. Baixa e começa a registrar os seus negócios. Vai trazer mais transparência e fidelidade para a formação dos preços. Para o fechamento de ontem, segundo as informações do time do AgroBrasil, negociações pontuais, mas melhores para o estado de São Paulo, tá? São Paulo, registro com valores entre R$ 285 e R$ 295 por arroba, escalas 8 dias. Mato Grosso do Sul, entre R$ 265 e um pouquinho menos, a média para o estado foi de R$ 260,83 por arroba, escalas 8,7 dias. Mato Grosso, preços da arroba, entre R$ 260 e R$ 265. Escalas 6 dias e meio, tá? De acordo com as informações do aplicativo AgroBrasil. Não foram registrados negócios de boi gordo para os demais estados que são acompanhados pelo aplicativo, mas temos as escalas de Goiás em 5,3 dias, Minas 6,7 dias. Lembrando, os preços que a gente traz aqui do aplicativo são para pagamento à vista, livre de impostos. E as escalas são das indústrias acompanhadas pelo time do AgroBrasil, tá? E pessoal, vocês que estão aí no Instagram acompanhando, é Brasil com Z de Zebu mesmo, tá? É o nome do aplicativo. Eu tô aqui vendo, né, o agradecimento do pessoal pelas informações. Eu que agradeço por vocês serem subsídio de informação pra gente, para que a gente possa atender as demandas de comunicação de vocês, tá? Pessoal, para a gente falar um pouquinho sobre a questão política, né? A PEC da transição, a PEC do estouro, a PEC permanente, a PEC do chame como quiser, da explosão do teto de gastos, já alcançou ali o mínimo de assinaturas para tramitar no Congresso, então vamos ver o que acontece. Temos toda essa fase, né, do governo de transição acontecendo, as informações vão surgindo, as expectativas são de que o presidente eleito Lula anuncie os seus ministros no começo de dezembro, ou ao menos comece a anunciar. Ministério da Fazenda, né? Hoje, Ministério da Economia, ainda com o nome de Fernando Haddad forte para assumir essa pasta. E temos também a informação de que o MDB da senhora Simone Tebet, uma vergonha, por que, né, Carlinhos, você fala uma vergonha? Porque vocês acompanharam a corrida presidencial, né? A campanha da senhora Simone Tebet, né? Do senhor Ciro Gomes. O Ciro Gomes, vou com o partido, tenho que apoiar Lula, né? Aí Simone Tebet, este bandido, este ladrão, este senhor, ou você quer isso de novo para sua família? Né, uma voz macia de Simone Tebet. Você quer isso? Eu sou professora, eu sou mãe de família, eu não quero isso para o Brasil. Como é que não quer, Simone Tebet? Aí, vamos para o segundo turno. Eu não quero cargos, eu não quero governo, eu quero ministérios, eu não quero nada. Tá bom, tá bom. Ó, na disputa por espaços na esplanada, MDB deseja 3 ministérios, mas Lula acena apenas com 1. Aí, quem vai levar? Aí estamos no bolão, né? E teve um encontro aí de Lula com o presidente do MDB, né, o Baleia Rossi, e ele falou, me parece, né, segundo fontes aqui da grande mídia, que é o seguinte, quer, não quer, como diz a minha avó, come menos, né? Então,
Você quer um? A gente vai te dar um, MDB. MDB, o maior partido do Brasil, não podemos esquecer. MDB é um partido de situação, né? Sempre foi e sempre será. É sabido. E Lula, que é velho de guerra, macaco velho, velhaco da política, sabe muito bem, né, com que tipo de partido está lidando ao lidar com o MDB. Tem uma coisa que Lula conhece, é o jogo político. Gleisi Hoffmann, Geraldo Alckmin, né? Geraldo Alckmin são ali os conhecedores da política, né, brasileira. E também ontem aconteceu uma reunião de Bolsonaro com deputados e senadores eleitos pelo PL, a sua legenda, para também ali tentar articular algumas situações, tentar entender e começarem a dar as respostas aos milhares de brasileiros que continuam na rua sem respostas das instituições constituídas sobre as perguntas que fazem em torno do processo eleitoral. Não receberam, mas o movimento continua. Milhares e milhares de brasileiros acampados em diversos pontos do Brasil, esperando essas respostas e continuando a fazer estas perguntas, tá? O registro está aqui. E é isso, tá? Senhoras e senhores, 30 de novembro de 2022, 10 horas, 21 minutos pelo horário oficial de Brasília, para a gente fechar, né? Vamos trazer aqui o dólar, hoje subindo, R$ 5,30, 0,2% de ganho. Temos também queda na inflação na zona do euro, reforçando as esperanças de aumento menor dos juros pelo Banco Central Europeu. Ainda sobre a política, de acordo com a Reuters, o PT já anunciou apoio à reeleição de Lira para presidente da Câmara. Claro, né? Claro. E vamos assim. E, para a gente finalizar, eu quero atualizar as questões ali do porto de Paranaguá. Deslizamentos de terra acabaram bloqueando o acesso ao porto. E segundo as informações que foram atualizadas na manhã dessa quarta-feira, o porto de Paranaguá está trabalhando com estoques diante do bloqueio do principal acesso após um deslizamento de terra nesta semana e pode ter dificuldades para manter os embarques a partir do domingo se essa estrada permanecer interditada. A informação de um boletim do porto, que atualizou a situação no local, é que traz essa nova informação. A BR-277, principal via de acesso aos portos de Paranaguá e Antonina, segue interditada no quilômetro 60, sentido litoral do estado, nessa quarta-feira. Conforme relatório, o bloqueio está na altura da Praça de Pedágio, em São José dos Pinhais, e há uma fila de veículos com mais de 7 quilômetros de extensão. Segundo a administração portuária de Paranaguá, abre aspas, ainda sem previsão de liberação, muitos caminhões seguem parados na pista e no acostamento. Com isso, o pátio público de triagem do Porto de Paranaguá amanheceu com apenas 3 veículos. Então, ainda não é possível falar em prejuízos, ainda segundo a administração dos terminais, mas a projeção é de que comece a ficar mais difícil de embarcar à medida em que essa liberação não acontece. A gente vai te atualizando sobre tudo isso por aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vamos terminando por aqui, né, a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, com participações especiais, com visitas e tudo mais. Então, estamos aqui sempre vigilantes para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Continuem nos acompanhando pelas redes sociais, pelo próprio Notícias Agrícolas, tem tudo aqui chegando, né, para você, para que você possa tomar boas decisões e fazer bons negócios, combinado? Até amanhã, boa quarta-feira para você, a gente se vê.